No papo de costureira de hoje, bobina de metal ou bobina de plástico? Qual que eu devo escolher? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal ou ao Instagram, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo. Eu sou Esté, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre os tipos de bobinas e qual você deve escolher. Bom, primeiro, qual é o seu tipo de bobina? Você deve descobrir primeiramente isso, se é a bobina alta ou se é a bobina baixa. Quais são os tipos que é da sua máquina? Você vai ter que abrir a sua máquina, ver aquela bobina ali e verificar se ela tem 1 centímetro nessa abertura aqui aonde passa a linha, ou se ela é mais fechada. E aí você vai descobrir se ela é uma bobina alta ou se é uma bobina baixa. No meu caso aqui, tipo de bobina é um tipo de bobina alta. Então, se eu tiver que comprar uma bobina de metal, eu já sei que a minha bobina é uma bobina alta. Aí você vai descobrir aí na sua máquina qual é o tipo de bobina que é para a sua máquina. Agora que você já descobriu qual é o tipo de bobina, vamos responder a próxima pergunta. Qual o tipo de bobina que eu devo escolher? Bobina de plástico ou bobina de metal? Se na sua máquina ela já veio com bobina de metal, é bom que você opte pela bobina de metal assim para sempre. Agora, se a sua máquina ela veio com bobina de plástico e você quer experimentar a bobina de metal, opte pela bobina de metal do mesmo formato que a sua bobina. Se a sua bobina é bobina alta, então pegue uma de metal, uma bobina de metal alta. Se a sua bobina é baixa, pegue uma bobina de metal baixa, tá? E existe bobinas de metal dos dois formatos também, tanto alta quanto baixa, assim como as bobinas de plástico que existe também, alta e baixa. Então você precisa saber primeiro qual é o tipo de bobina que veio na sua máquina, para assim você começar a comprar outros tipos de bobina. Ah, Esté, mas aquela bobina da China, será que funciona? Será que dá certo? Será que é legal? Então, depende muito da sua máquina. Se a sua máquina ela aceitar a bobina, legal. Mas é uma incógnita, tá? Você não tem como saber se ela vai aceitar ou não. Você precisa testar para saber isso. Existe a possibilidade de você comprar uma bobina por esses sites da China e quebrar sua agulha em um teste? Existe essa possibilidade sim, não é descartável. Mas se quebrou uma agulha, quebrou a segunda vez também, então é bom que você descarte a possibilidade de você começar a utilizar a bobina da China na sua máquina. É claro que existem casos e casos. Alguns casos a agulha quebrou, a máquina travou e a pessoa não conseguiu mais usar esse tipo de bobina. E existe casos onde a pessoa só compra bobinas da China porque dá super certo na máquina da pessoa, entendeu? Então existem casos e casos. O que você precisa fazer é testar. Entendeu? Por quê? Porque se você não testar novas possibilidades, você não sabe se as bobinas da China funcionam na sua máquina, assim como você não sabe que as agulhas da China talvez funcionem também na sua máquina, entendeu? Então você fica fechada. Então teste novas possibilidades aí na sua máquina de costura. Mas afinal, qual eu devo escolher? Bobina de plástico ou bobina de metal? Então, respondendo essa pergunta, depende muito da sua bobina. Se a sua bobina for de metal e você quer usar de plástico, compra de plástico e testa. Se você tem a bobina de plástico e quer usar de metal, compra de metal e testa. Pode ser que dê certo? Claro que pode ser que dê certo. E pode ser que dê errado também. Então, teste primeiro para depois você saber se aquele investimento valeu a pena. Claro que eu não vou falar pra você comprar um container de bobinas pra você testar apenas uma e jogar o container todo fora. Não. Compre uma bobina daquela que você quer testar. E se valer a pena e se der super certo na sua máquina, aí sim você pode comprar outras bobinas, entendeu? Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu venho aqui e converso com você. Deixa seu like ou seu coraçãozinho se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!